O partido peronista está de volta ao poder na Argentina e a crise política no Chile aumenta a instabilidade na região. Como a América Latina pode lidar com o avanço do populismo? Esse é o assunto do Livro de Notícia de hoje. Eu sou Mano Ferreira, hoje é terça-feira, 29 de outubro. De segunda a sexta, você acompanha com a gente os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Neste fim de semana, a Argentina foi às urnas e colocou o Partido Peronista de volta ao poder. O cientista político argentino Maximiliano Campos Rios acompanhou o resultado. Ontem foram realizadas eleições na Argentina e o presidente Macri foi derrotado pelo peronismo que irá governar o país pela fórmula composta por Alberto Fernandes e Cristina Fernández de Kirchner. A vitória ocorreu no primeiro turno após derrotar o Macri 48-40. Fernandes assumirá desde dezembro e será condicionado pelas variáveis econômicas e renegociação com o FMI. O relacionamento com o Brasil será ruim, já que em seu discurso ontem ele pediu libertação da Lula e já anunciou que sua primeira viagem ao exterior será para o México, que prevê uma mudança de rumo em sua política internacional. É um desrespeito às nossas instituições que o presidente eleito de um país vizinho fique fazendo considerações sobre um assunto de caráter eminentemente interno ao Brasil, como é o caso da prisão do ex-presidente Lula, um corrupto condenado cuja prisão foi chancelada por todas as instâncias do nosso poder judiciário. Essa postura é uma sinalização muito ruim para as relações entre Brasil e Argentina e pode ter consequências sobre o Mercosul, o que no fim das contas pode também afetar o acordo comercial que vem sendo negociado há décadas entre o Mercosul e a União Europeia. A postura do presidente Jair Bolsonaro de se recusar a cumprimentar o Fernandes pela sua vitória ajuda a piorar ainda mais essa situação. Alô, libertários, tudo bom? Final de semana, a vitória aí, do Fernandes na Argentina e a declaração, mais uma declaração estapafúrdia do Bolsonaro na área de política externa, dizendo que não vai cumprimentar o presidente eleito da Argentina. A gente tem que lembrar o seguinte: tradição diplomática brasileira, autodeterminação dos povos, é uma decisão soberana do eleitorado argentino ter eleito o Alberto Fernandes. Então, nós, como país sócio do Mercosul, que somos um dos principais parceiros comerciais nossos é a Argentina, o que nós temos que fazer é nada mais do que acatar a decisão do povo argentino. Da mesma forma que nós elegemos Bolsonaro, eles elegeram Alberto Fernandes. E por essa razão não passa de uma birra, de uma infantilidade totalmente desnecessária e não condizente com as nossas tradições e com os nossos interesses, essa alegada atitude aí do Bolsonaro de não cumprimentar o vitorioso na eleição argentina. É realmente lamentável e o Brasil só tem a perder, O Bolsonaro, querendo reforçar o seu discurso de extrema-direita, ele acaba fazendo com que o nosso país seja visto como um pária. Nós estamos a caminho do isolamento no Mercosul e, mais do que isso, uma atitude de incivilidade que não condiz com tudo aquilo que nós construímos nas nossas relações internacionais. Realmente lamentável. Para aprofundar o contexto político que envolve as eleições argentinas e também para entender melhor a crise política que acontece no Chile, nós conversamos hoje com Tuana Neves, especialista em relações exteriores da bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados e também associada do Livres. Pessoal, hoje a gente está recebendo aqui no escritório do Livres em São Paulo, Tuana Neves, que é especialista em relações exteriores da bancada do Partido Novo e associada do Livres desde muito tempo, né? Muito tempo, né? Seja muito bem-vinda ao Livros de Notícia. Tuana, queria que a gente começasse comentando um pouco o resultado das eleições argentinas que aconteceram nesse fim de semana. Qual é o balanço que você faz? Então, tem dois pontos, né? Tem essa dificuldade do Macri, que tinha sido eleito, então ele teria uma predileção para a reeleição,
e levou esse baque e foi eleito com essas propostas de ter reformas liberais e acabou não proporcionando elas, e muitas pessoas que inclusive tinham votado no Macri na última eleição falaram, eu acredito nas propostas dele, mas eu não tenho um prato de comida na mesa, então foram mais seduzidos pelo populismo. Mas também tem um lado de desconfiança nessa eleição da chapa Fernandes, porque, o Partido Justicialista, que é o partido da chapa, ele é um antigo partido peronista que mudou de nome para ser o Justicialista. E o Alberto, que é o presidente da chapa, ele foi chefe de gabinete da Kirchner e saiu com críticas falando que poderia ser melhorada a gestão dela. Então muitas pessoas viram, bom, se ele topou ter a Cristina como vice, é porque eles realmente vão fazer reformas e mudar o que não deu certo para melhorar. Só que na história da Argentina já teve também uma época que o Perón estava no exílio, ele teve um candidato à presidência e o Perón que foi o vice. E a chapa foi eleita e 49 dias depois das eleições, o presidente saiu, deixou o Perón virar realmente presidente e ele voltou do exílio só para isso. Então, no próprio povo argentino também tem uma desconfiança de repetir esse momento da história. É possível tanto ter reformas inesperadas no governo Cristina Kirchner, como é possível, eventualmente, ela própria assumir. Exatamente, e é uma preocupação também, porque a Cristina está sendo processada em, acredito que são 12 casos de corrupção, até parecido com o caso do Brasil, dela ter privilegiado um colega em contratos de construção. Como explicar para um brasileiro que não acompanha tão por perto a política argentina, a dinâmica do peronismo e do populismo na Argentina? Porque, apesar de muita gente não saber, existiam correntes peronistas que faziam parte até da base de apoio do Macri, né? Exatamente. A Argentina tem um processo partidário que é um pouco distinto, porque eles têm muitos partidos, mas alguns partidos são nacionais e alguns partidos são distritais. E então é um número realmente muito grande de vieses ideológicos e tudo, só que o partido atualmente, o Justicialista, é muito grande e muito enraizado com essa ideia do peronismo, que foi o que deu origem ao partido, com o Domingos Perón, né? Mas quando o partido foi crescendo e desenvolvendo ao longo da história, ele teve ramificações ideológicas separadas. Então ele ficou famoso recentemente com essa vertente do kirchnerismo, mas também tem a ala peronista fiel que não defende a Kirchner. E eles são tão contra a Kirchner que eles estão dispostos a apoiar a oposição. Então teve essa ala peronista anti-Kirchner que apoiou o Macri nas eleições. E falando um pouco mais sobre a gestão Macri, apesar da plataforma de campanha com um discurso bastante pró-mercado, o que é que deu errado no governo? Então, a Argentina tinha desafios muito grandes e também tem uma população que é muito ativista, muito ativa, que está acostumada a ir para as ruas e fazer boicotes, e acabou que o Macri não teve essa assessoria suficientemente boa e essa coragem para realmente bancar a fundo as reformas que precisavam ser feitas e logo se desviou das ideias que ele estava defendendo na campanha. Não conseguiu ter maioria no Congresso também. Não conseguiu ter maioria no Congresso e, inclusive, acabou adotando o contrário das medidas que ele próprio defendia, né? Como congelamento de preço. Congelamento de preço, corte de arrecadação, corte de impostos, então, de arrecadação e de promessas de aumentar benefícios sociais. Então, ele tinha acabado de pegar outro empréstimo do FMI e não conseguiu cumprir com nenhuma das exigências. E com essa conjuntura, qual deve ser o impacto dessa eleição para a relação Brasil-Argentina e para o Mercosul? Lembrando que o presidente Bolsonaro, até agora, disse que não pretende cumprimentar o Fernandes pela vitória. Pois é, isso é complicado porque o próprio Bolsonaro já tinha apoiado abertamente o Macri na região. Então, tem os dois lados, de tentar defender um pouco, segurar esse retorno ao populismo e socialismo na América Latina, mas também de uma perspectiva de relações internacionais e diplomacia, eles vão ter que conversar, e mesmo agora com o acordo do Mercosul com a União Europeia, é bom ter boas relações aqui dentro para tentar fazer que o acordo realmente seja ratificado, isso para nem comentar das dificuldades dele ser aprovado na própria União Europeia. Mas assim, o Alberto foi eleito ontem
e já postou uma imagem de apoio a Lula, que foi preso indevidamente. Então, de alguma forma, isso também é uma alfinetada ao Bolsonaro, né? E às instituições brasileiras, né? Com certeza, falando um pouco agora do Chile, como é que você está vendo toda essa crise social com os protestos que estão acontecendo lá? O neoliberalismo deu errado no Chile? Não, o neoliberalismo não deu errado no Chile, mas qualquer ideologia ela é aplicada por pessoas e a gente só consegue ver os resultados reais ao longo do tempo, colhendo estatísticas e dados e vendo a realidade. Então, eu acho que o Chile precisa muito mais de ajustes do que de uma reinvenção, porque é difícil para a realidade das pessoas que estão morando lá e que estão insatisfeitas, mas muitas das reivindicações e das reclamações deles são coisas que os outros países, principalmente na América Latina, sofrem de forma mais intensa ainda e pagando mais impostos e com mais corrupção. Então, com certeza é compreensível que eles querem situações melhores, mas talvez eles a gente adoraria estar na situação deles. Exatamente. Pois é. O Marcos André Mello, professor de Ciência Política, fez uma coluna na Folha de São Paulo essa semana bem curiosa sobre isso, evocando uma leitura do Tocqueville, que dizia basicamente que a insatisfação acaba aumentando contraditoriamente, quando as condições de vida melhoram, né? Como se as pessoas pudessem vislumbrar uma coisa melhor e aí se tornam mais exigentes. Talvez seja um pouco isso que está acontecendo. Também tem aquela... Assim, as pessoas gostam de debater política, de falar de política, porque de alguma forma aquilo torna elas mais próximas do real destino do país. Uma coisa psicológica, assim, de participação mesmo. Então, com certeza, se você tem problemas reais, você fica vendo os problemas reais, mas se, como a diminuição da pobreza nos últimos anos estava por volta de 10% lá no Chile, eles vão procurando problemas novos, o que não são menos dignos, mas talvez falte um pouco de perspectiva de comparação com a realidade dos outros países vizinhos. Tuana, para acabar, essas instabilidades que têm acontecido na Argentina com mudança de governo agora e no Chile, trazem alguma lição para o Brasil? Então, de alguma forma, eu acho interessante observar o que está acontecendo agora no México, no Equador, no Chile, na Bolívia, porque eu acho que é uma oportunidade interessante da gente perceber como as pessoas estão levando a sério as promessas dos políticos e deixando, de certa forma, de endeusar esses políticos para trazê-los para a realidade, igual aconteceu com o Obrador no México, que ele prometeu melhores estradas, né, reformas de infraestrutura. Isso não aconteceu e eles amarraram ele numa caminhonete e arrastaram ele pelas ruas para ver as condições das ruas, que ele não melhorou. Então, obviamente, isso é uma opção violenta e não boa, mas também eu acho que é interessante para o movimento liberal, talvez, observar essa guinada de mais responsabilização dos políticos para realmente o que eles estão prometendo ou entregando. Muito bom, Tuana. Obrigado. Obrigada a vocês. Não é de hoje que a América Latina precisa lidar com o populismo. Seja a esquerda ou a direita, os líderes populistas colocam a sua própria personalidade e as relações pessoais que eles estabelecem acima das instituições e dos interesses do país. Em entrevista ao jornal espanhol El País, o escritor peruano Mário Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura e talvez a voz liberal mais relevante do nosso continente na atualidade, comentou sobre o risco que o populismo representa para a região. No, yo creo que el marxismo, el comunismo, digamos, es algo hoy día marginal en la vida política, pero no así el populismo. El populismo sí corrompe profundamente las democracias desde adentro, es mucho más sinuoso que una ideología, es una práctica a la que por desgracia son muy propensas las democracias débiles, las democracias primerizas, las democracias que están todavía sin fortalecerse, y eso se ve en el tercer mundo, donde hay hoy día una corriente democrática muy fuerte, pero es una corriente democrática que está como saboteada internamente por el populismo, es decir, en otras palabras, por la corrupción.
Para enfrentar o populismo, nós precisamos fortalecer as vozes em defesa da democracia liberal aqui na América Latina. Afinal de contas, se o populismo se alimenta dos ressentimentos sociais provocados pela desigualdade histórica que nós sofremos na região, nós precisamos construir soluções liberais consistentes que enfrentem esse problema, que não se omitam, promovendo inclusão social com mercados livres, sociedades abertas e programas sociais que sejam focalizados e eficientes. Essas são ideias que o Livres defende em todo o Brasil, através dos nossos associados, lideranças e da Bancada da Liberdade, como a gente vai ver agora no Giro Livres. Fala pessoal, meu nome é Alan, eu sou coordenador de núcleos do Livres e hoje eu estou aqui com a Luísa, a nossa nova coordenadora do Mato Grosso. Conta um pouco de você para o pessoal, Luísa. Olá, boa tarde, meu nome é Luísa, eu sou associada do Livres, agora coordenadora do Mato Grosso, sou graduada em Direito, sou empresária, eu estou pós-graduando em Gestão Pública e agora levando o Livres para Mato Grosso. Eu e a Luísa, a gente vai estar trabalhando bastante aí para estar levando o Cidades Livres, que é o nosso painel de políticas públicas municipais, para a gente estar formando uma agenda para os nossos candidatos em 2020. Está levando também o projeto Nabucco, que é o nosso curso de formação de lideranças também voltado para as candidaturas. Fora os outros eventos, o Livres em Debate, Bar Livres, reuniões, a exibição do nosso documentário do Real. Então, muita coisa para a gente fazer, né, Luísa? Isso aí, você que é de Mato Grosso está convidado, associe ao Livres e vamos juntos. Hoje, essa é a nossa segunda reunião do Clube do Livro e hoje a gente vai falar desse livro aqui, Dois Tratados sobre o Governo do John Locke. O John Locke ele foi um filósofo que viveu no século XVII. Ele é formado em medicina, se não me falha a memória, na Universidade de Oxford, onde ele deu aulas até ele ser expulso de lá. E, basicamente, o que eu posso dizer sobre essa obra é que ela é uma das mais importantes, já resumidamente falando, dos últimos 3 séculos. Fala galera, nós estamos aqui no primeiro evento do Livres aqui no Pará, o Bar Livres. Estamos tentando reunir muitas pessoas para levar esse movimento. Estamos aqui com o Luiz. Então a gente está aqui montando aqui os primeiros projetos. Provavelmente nós vamos participar da semana do Global do Empreendedorismo. Vamos trazer grandes nomes para cá para fazer um grande evento. E esperamos vocês. Venha ser livres. Os procuradores do Estado decidiram internamente, uma resolução interna, que eles deveriam receber os bônus de serem advogados, não o ônus. O ônus não precisa. Manter o escritório de advocacia dele, contratar os funcionários dele, buscar clientes, ir atrás, fazer esse tipo de atuação, depois se ganhar as ações, ganhar os honorários de sucumbência e caso perder, pagar, não. Os ônus não, eles querem o bônus. Eles querem receber os honorários de sucumbência caso eles vençam ações. Porque, afinal de contas, eles dizem que eles precisam de um incentivo para trabalhar. Eles precisam de um incentivo para poder atuar enquanto procuradores do Estado. Já não basta ganhar um salário altíssimo, de mais de R$26 mil em média, eles precisam de mais um benefício a título de prêmio de produtividade. Esse foi o Livres Notícia desta terça-feira. Lembrando que essa semana a gente tem Sala Livres na LibertyCon, o evento organizado pelo SFL, e temos também Encontro Nacional do Livres no domingo, aqui em São Paulo, os 2 no Maxud Plaza Hotel. É uma oportunidade única para você encontrar com a gente, nossos mandatários, conselheiros, lideranças, vai estar todo mundo por lá e eu espero encontrar vocês. No mais, até lá você já sabe, continue acompanhando aqui com a gente de segunda a sexta-feira os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Para não perder nada, faça sua inscrição e ative o sininho. Até amanhã.